Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Gente, na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios reforçando um pouquinho o estudo que nós fizemos aí na aula passada sobre numeração com sinal, né? Principalmente aquelas questões lá de complemento de dois, adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente já, de certa forma, também já fez alguns exemplos na aula passada. Hoje aqui não vai ser muito diferente. Eu tentei, de alguma forma, trazer um pouquinho para vocês alguns exercíciozinhos um pouquinho mais complicados do que aqueles que eu coloquei para vocês na aula passada. Eventualmente numeração com ponto, como chama? Multiplicação, divisão com números negativos. Vocês vão ver que não tem nada de extraordinariamente difícil, tá? Mas eu achei que valeria a pena a gente fazer mais uma aula a respeito disso para reforçar um pouquinho como que esses exercícios devem ser feitos, para a gente tomar cuidado com alguns detalhezinhos que eventualmente podem ter escapado de vocês na aula passada. Tá certo? Então, dito isso, vamos começar rapidamente aqui a nossa aula de hoje sobre exercícios com números com sinal. Tá certo? Bom, vamos começar por por um exercício relativamente simples, que é a subtração de números binários. Tá certo? Então, eu coloquei vírgula aqui, podia ser ponto, tanto faz, né? Então, nós vamos ter aqui dois números binários, 10101, ponto ou vírgula 1101, menos 111011, tá certo? Então, estamos querendo fazer a subtração desses dois números binários, tá certo? Nós vamos assumir que esses dois números são números positivos, tá certo? Então, a gente vai tentar encontrar uma representação que acomode adequadamente esses dois números, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, e vamos colocar ali um zero na frente para poder indicar que ele é positivo. E com isso o nosso número ganha uma representação de 10 bits, tá certo? O outro número também, que é o 10.011, também vai ser um número positivo. A gente também vai colocar aqui um número zero na frente para poder fazer a nossa operação, tá certo? Mas, como a gente tem, né, essa representação de 10 bits, que deve ser a mesma para os dois números, a gente acrescenta mais um zero ali no final do segundo número, tá certo? E acrescenta também mais um zero no começo dele, para ele ficar com 10 bits, tá certo? Aí nós vamos garantir que nos dois casos a gente vai estar com 10 bits, tá certo? E nos dois casos também a gente vai estar com o mesmo número de bits depois da vírgula, né? Que são 4 bits depois da vírgula. Esse alinhamento ele é necessário para que a gente consiga fazer a subtração, tá certo? Mas é aquele detalhezinho que a gente não pode deixar esquecer quando a gente estiver fazendo os exercícios, porque como eu falei para vocês, gente, é muito fácil da gente errar. A gente bobeou alguma coisinha, a gente já erra alguma coisa. Por isso que esses conceitos precisam estar muito bem sedimentados na cabeça de vocês, para vocês não errarem nada. Eu quero que todo mundo tire 10 nos testes, tá certo? Bom, como nós estamos fazendo uma subtração, nós vamos negar, né, o subtraendo, tá certo? Então, se nós temos aquele nosso número 00
0,0110, o que a gente faz para negar? Inicialmente a gente inverte os bits, não é isso? E aí, o que a gente faz em seguida? A gente falou para vocês, inverte os bits e soma 1, não é isso? E quando o número é fracionário, assim, quando a gente tem esse ponto, a gente vai somar 1 antes da vírgula ou a gente vai somar 1 depois da vírgula? Porque essa é uma dúvida que eventualmente pode ficar para vocês, tá certo? É esse tipo de detalhezinho que eu quis colocar aqui para vocês não terem medo de fazer depois, lá na frente, falar assim, putz, justo isso o professor não explicou. Ele está explicando aqui, tá certo? Onde que a gente vai somar 1 depois, então, para fazer o complemento de 2? Lá no bit mais à direita, não importa que tenha vírgula, tá certo? A gente esquece da vírgula, vamos somar 1 bit lá na direita. Então, aonde está ali 1001, vai ficar 1010, tá certo? Então, é importante anotar esse detalhe. Esse número é um número de 10 bits, tá certo? Com 4 casas, não é casas decimais, né? Mas são 4 casas fracionárias, tá certo? E ele vai ser um número negativo, a gente percebe porque o bit mais da esquerda ele é igual a 1, tá certo? Aí vamos somar um com o outro, tá certo? Então nós vamos ter ali o primeiro que é o 010101101, tá certo? Que aquele bit lá que a gente só acrescentou aquele zero no começo. E a gente vai ter o segundo, que é o número invertido, que é o 110001, né? Vírgula 1010, tá certo? Bom, vamos fazer essa soma também, aqui não temos nenhum tipo de dificuldade, 1 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, aqui nós vamos ter 1 e 1 que dá 0 e vai 1, tá certo? E ali nós vamos ter aquele caso específico que nós temos 1 no carry, 1 na parte de cima e 1 na parte de baixo. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 e vai 1 de novo, tá certo? Aí aquele 1 lá vem para baixo, 1 e 0 dá 1, 0 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 0 e vai 1, e 1 e 1 dá 0 e vai 1. Tá? Mas, o que acontece? A gente tem que lembrar, a gente especificou que a gente estaria trabalhando com 10 bits. Esse bit a mais que foi gerado aqui é aquele bit que a gente costuma chamar de carry. Né? Vocês se lembram disso aí da aula passada. E quando a gente está fazendo uma operação tanto de soma quanto de subtração, é a mesma operação no final das contas, a gente simplesmente ignora esse bit de carry e joga ele fora, tá certo? Então, o resultado final da subtração daqueles dois números binários, tá certo? Ele vai ser exatamente esse 111.011. Tá certo? É relativamente simples da gente chegar nessa conclusão. Depois, se vocês quiserem, vocês podem tentar somar esse número com aquele outro para ver se dá o número original. É um experimento interessante que vocês podem fazer. Tá certo? É como eu falei, gente, isso aqui não tem mistério nenhum. Tá? A pegadinha que poderia ter aqui é a questão do complemento de 2. Quando a gente faz complemento de 2 com número com casa decimal, com casa fracionária, a gente tem que colocar o mais um lá na ponta da direita do número e não no ponto onde está a vírgula. Certo? Essa aqui é a maneira correta de proceder. Tá ok? Legal. Vamos para o exercício número 2. Também aqui um exercício que não tem nada de extraordinário, tá? De novo, é aplicar aquele conhecimento que a gente já utilizou, mas, eventualmente, vamos tentar ver, pode ter alguma coisinha ou outra aqui que seja um pouco mais complicada. Então, como é que é a proposta? Né? Representar
o número decimal menos 50 em binário, supondo que o número possua 16 bits, tá certo? E quando a gente fala simplesmente em binário e o número é negativo, a gente está assumindo implicitamente que nós vamos fazer isso em complemento de 2, tá certo? Como a gente falou, não faz muito sentido fazer operações depois com esse número em sinal e magnitude e complemento de 1, tá certo? Então nós vamos fazer a representação dele em complemento de 2. Como que a gente começa esse exercício? Nós vamos ter que resgatar algumas coisinhas que a gente viu lá das primeiras aulas do nosso curso, acho que é a aula número 2, né? Como é que a gente representa o número decimal em binário? Vamos lá ver. Bom, primeira coisa é representar o número 50 positivo. Primeiro a gente representa o número 50 positivo e aí a gente adota aquele procedimento para gerar o complemento de 2 dele, tá certo? Então, nós vamos inicialmente primeiro representar o número 50 positivo, tá? E vocês lembram como faz isso? Como que representa um número? Muito simples, gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a dividir por 2, tá certo? 50 dividido por 2 dá 25 com resto 0. 25 dividido por 2 dá 12 com resto 1, porque 2 vezes 12 dá 24. 12 dividido por 2 dá 6 com resto 0. 6 dividido por 2 dá 3 com resto 0. 3 dividido por 2 dá 1 com resto 0. 1 dividido por 1, tá certo? É o próprio 1. Aí o que a gente faz? A gente vai pegar agora esses números dos restos aí e vai chamar eles em ordem ao contrário do que a gente colocou na divisão. Então a gente começa ali com o 1, tá certo? Aí depois a gente vai pegar o 1, vamos pegar o 0, vamos pegar o outro 0, vamos pegar o 1 e vamos pegar o 0, tá certo? Então nós temos agora aqui o nosso número 50 em positivo, tá certo? Então, 50 em positivo é 110, 010, tá certo? Lembrando que né, ele vai ter um 0 ali na frente. Por enquanto, a gente vai trabalhar com ele assim para facilitar um pouco a nossa representação, mas a gente já vai resolver esse problema daqui a pouquinho, tá certo? Bom, como ele é positivo, em números com sinal, temos que acrescentar um 0 à sua frente. Então, vai ficar ali 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Vocês percebem, gente, esses detalhezinhos que são a pedra no sapato de vocês? Porque você gera ali aquele número 110, 010. Aí fica aquela dúvida, mas ele não é positivo, não, mas é menos 50. Isso pode causar um pouco de confusão, tá certo? Mas a gente tem que saber, não, senão isso aqui é uma representação de um número positivo, ele precisa ter o 0 na frente. Então a gente tem que acrescentar aquele 0 ali na frente, tá certo? Vamos agora então calcular a conversão desse número em complemento de 2, invertendo ele, tá certo? Então, para a gente inverter esse 50 e transformar ele em menos 50, nós vamos aplicar aquele procedimento bem simples que a gente já viu na aula passada. Primeiro a gente inverte, né? Então aquele número 0110010 fica 1001101, e aí a gente soma 1 e vai ficar então 1001110. Tá certo? Temos aqui então o nosso número menos 50 em complemento de 2. Mas acabou o exercício? Não. E aí, de novo, né? A grande questão está nos detalhes, tá certo? Vamos ler o enunciado do exercício de novo. Represente o número decimal menos 50 em binário, supondo que o número possua 16 bits, tá certo? Esse número aqui, ele tem quanto?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Como é que a gente agora transforma ele em 16 bits? Bom, como o número deve ter 16 bits, nós vamos ter que fazer a extensão de sinal para 16 bits. Vocês lembram como faz a extensão de sinal? Quando é um número positivo, a gente complementa tudo do lado esquerdo com 0. Quando é um número negativo, a gente complementa tudo ali do lado esquerdo com 1. Tá certo? Como esse número é um menos 50, é um número negativo, então a gente simplesmente complementa tudo, aqueles uns que estão ali em vermelho, tá certo? Para poder ter 16 bits no total. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso, tá certo? Então temos aqui os 16 bits e, portanto, essa aqui é a resposta esperada para o nosso exercício. Vocês percebem, gente, como um exercício relativamente simples, que não tem nenhuma dificuldade real para fazer, mas se a gente se perde nesses detalhezinhos, o que acontece? Vocês acabam perdendo a questão, porque vai chegar num número que não vai ter lá no questionário, vocês vão falar, mas o que será que é? Tá certo? E aí vocês não vão saber em que parte do caminho, do que parte do raciocínio que vocês erraram. Tá certo? Por isso que é importante a gente estar fazendo esses exercícios, por isso que é importante a gente tentar pegar os exercícios lá do livro, tentar refazer, buscar na internet, ver se acha outros livros com outros exercícios. Existem muitos exercícios de concurso que estão disponíveis na internet também, nessa área de circuitos lógicos, que vocês podem estar acessando, e a gente, óbvio, vai colocar exercícios para vocês também, para estudo. Tá certo? Mas é importante fazer esses exercícios, mesmo que pareça repetitivo, só dá uns números diferentes, às vezes tem um detalhezinho ali no meio do exercício que não é tão simples assim e que é importante a gente estar tomando cuidado para não se perder no meio dos detalhes, tá certo? Mas temos que ter esse cuidado, tá? Bom, vamos para o exercício 3. Também, de novo, um conceito importante, tá? Esse exercício aqui, ele é muito fácil, muito simples, desde que a gente saiba o que está fazendo, tá? Vocês vão ver que, se a gente não souber o que está fazendo, não dá para fazer, tá? Vamos ler. Supondo números em complemento de 2, de 8 bits, importante, verifique se as somas abaixo geram overflow. O que era mesmo overflow, professor? Vocês lembram o que era overflow? Overflow, ele acontece quando a gente executa uma operação aritmética com 2 números e a gente estoura a capacidade de representação da quantidade de bits que a gente tem disponível. Tá certo? Então, quando você executa a operação de soma, né, como é que você sabe se o resultado daquela operação é um resultado correto ou vai ser um resultado errado se houve overflow? Vocês se lembram isso lá da aula passada? Né? Vocês se lembram a regrinha que a gente tinha que ter para verificar se houve ou não houve overflow numa soma? Vamos então relembrar essa regrinha. Vocês se lembram que nós falamos para vocês o seguinte na aula passada. O overflow, ele acontece somente se as seguintes condições acontecem na operação. Vocês lembram que condições são essas?
São duas possibilidades apenas, tá certo? Então são dois testes que a gente tem que verificar, tá certo? O primeiro teste é o seguinte: overflow só acontece quando a gente está somando números com sinais diferentes. Desculpe, números com sinais iguais, tá? Então, ou quando eu estou fazendo soma de dois números positivos, ou quando eu estou fazendo a soma de dois números negativos. Vocês devem se lembrar que eu comentei com vocês que nunca acontece overflow quando a gente está somando um número positivo com um negativo ou um negativo com um positivo. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar numa questão como essa é: os dois números são positivos ou os dois números são negativos, né? Então, a pergunta que vai ficar para a gente é a seguinte: será que essa operação ela resulta em overflow? Vamos lá, vamos realizar essa operação, tá certo? E nós vamos verificar que o resultado dessa conta vai ser 10000000000, tá? Aqui nós já temos todos os elementos necessários agora para a gente saber se houve ou não houve overflow nessa operação. Como é que a gente faz então? Muito simples. Vamos olhar ali o primeiro dos operandos, tá certo? É um número negativo. Por quê? Porque o primeiro bit dele do lado esquerdo, o lado mais significativo, é 1. O segundo também é negativo, tá certo? Então, vocês já percebem, aquela primeira condição para que aconteça um overflow está acontecendo aqui, tá certo? Mas o que acontece de fato? O resultado da conta também é um número negativo, tá certo? Então, como esse resultado da conta é um número negativo, vai ter overflow? Não gera overflow. Tá certo? Vocês percebem, gente? É basicamente a gente ter o conhecimento ou não ter. Tendo conhecimento, fica trivial resolver esse exercício. Se a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe nem por onde começar. Tá certo? Vamos ver outros exemplos aqui. Então vamos somar aqui 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 com 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tá certo? Essa soma gera overflow? O que vocês acham? Tem um certo potencial. Tá certo? Vamos ver. Vai ter overflow ou não vai ter overflow? Primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o resultado da soma, tá certo? Então fizemos a soma e vimos que a soma, o resultado é 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, tá certo? E aí? Tem overflow ou não tem overflow? Vamos lá. O primeiro número é positivo, o segundo número é positivo. A coisa já começa a ficar suspeita. E o resultado? Opa! O resultado deu negativo. Então, se os dois operandos são números de mesmo sinal, nesse caso os dois são positivos, e o resultado é negativo, claramente nós temos um caso de overflow. Lembrando que somente nesses casos é que acontece overflow. Tá certo? Então, gera overflow sim. Tá certo? Vamos a mais um exemplo aqui. Tá? 1010, 0110 mais 0111, 1110. E aí? Gera overflow esse aqui? Esse caso aqui, gente, é um caso que, batendo o olho assim, nós podemos até poupar
o nosso trabalho de fazer a conta, que vai tomar alguns segundinhos aí, mas vai tomar, tá certo? Por quê? Porque a gente já percebe de cara que o primeiro número é negativo, o segundo número é positivo. E o que nós dissemos quando nós fazemos uma soma com operandos de sinais diferentes? Não gera overflow. Tá certo? Então, vocês vejam, né, gente? Eu coloquei esse exercício aqui por dois motivos, tá? O primeiro motivo é que é muito importante que a gente entenda o que é overflow e como que a gente descobre se há ou não overflow, tá certo? E aqui tem até uma sutileza, porque se nós estamos trabalhando com números com sinal, tá certo? Essa é a regra que vale, tá? Se nós estamos trabalhando com números sem sinal, a regra é diferente. Vamos pensar. O que seria um overflow para uma soma de números sem sinal? Se a gente tiver números sem sinal, o overflow ele vai ser dado apenas pelo carry, tá certo? Então, quando nós temos um carry, nós temos um overflow para operações de soma de números sem sinal. Para números de soma para a soma de números com sinal, é essa regrinha que vale aqui. Se nós tivermos operandos com o mesmo sinal e o resultado de um sinal contrário, é porque houve overflow. Certo, gente? Tá claro o que é overflow, como que a gente calcula isso? É que nem eu falei, é um exercício que é relativamente trivial, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, tá certo? Senão a coisa fica complicada, ok? Vamos lá. Exercício 4. Multiplique os seguintes números em complemento de 2. 0, 1, 1, 0, 0 vezes 1, 1, 0, 1, 1, ponto 1, 1. Aqui tem pegadinhas escondidas. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas escondidas no enunciado. A gente tem que ler o enunciado muito cuidadosamente. Tá certo? Multiplique os seguintes números em complemento de 2. O que está escrito aí, gente? É para multiplicar usando complemento de 2? Ou é para dizer que esses números estão em complemento de 2? Ou é as duas coisas? Nesse caso, é as duas coisas. Então, nós temos que olhar para os números e nós vamos ter que fazer aquela padronização para a coisa funcionar, tá certo? Então, olhando para esses dois números, nós vamos ver o quê? O primeiro número é um número claramente positivo, tá certo? E o segundo número, ele é um número claramente negativo, tá certo? E vocês devem se lembrar que quando a gente tem um número positivo e um número negativo numa multiplicação, nós vamos ter que adotar um procedimento um pouco diferenciado para conseguir fazer a resolução desse exercício, tá certo? Bom, como o segundo número é negativo, é necessário antes encontrar o seu positivo, tá certo? Então nós vamos pegar aquele número e vamos encontrar a versão positiva dele. Por quê? Porque toda multiplicação
em complemento de 2, a gente sempre faz a multiplicação com os números positivos e depois a gente inverte de novo, certo? Então, como esse é negativo, a gente precisa converter ele para positivo, fazer a multiplicação e depois a gente converte ele de novo para negativo. Mas vamos passo a passo para a gente entendendo isso claramente, tá certo? Bom, se nós temos esse número 11011.11 e ele é um número negativo, a gente encontra o positivo dele fazendo o complemento de 2. Primeiro fazemos o complemento de 1, invertemos os bits, então 11011.11 vai virar 00100.00. Em seguida, somamos 1, ficando ali 00100.01, tá certo? Então, esse número aí é o nosso número positivo que nós vamos poder, então, agora usar para fazer a nossa multiplicação, tá certo? Depois, é necessário colocar ambos com o mesmo número de casas depois da vírgula, tá certo? Então, se nós temos ali aquele número 01100, nós vamos colocar 01100.00. Por quê? Porque o número anterior tem 2 casas depois da vírgula, tá certo? Então, nós estamos padronizando. Vocês percebem de novo, gente? É nessas horas que vocês erram, que esquece de fazer esses detalhezinhos aqui que são importantíssimos para que a operação termine com sucesso, tá certo? Mas vamos adiante aqui, né? Vamos colocar o maior deles em cima. Por que que nós vamos colocar mesmo o maior deles em cima? Vocês se lembram disso? Funcionaria se a gente fizesse ao contrário? O que vocês acham? Funciona ou não funciona? Funciona. A gente pode estar invertendo. Mas por que que a gente coloca sempre o maior deles em cima? Para diminuir o número de somas que a gente vai ter que fazer depois, quando a gente está executando a multiplicação. Se a gente invertesse, colocasse o menor embaixo e o maior em cima, a quantidade de somas ali seria bem maior, tá certo? Porque ela vai depender basicamente do número de bits ali que vai ter, excetuando aqueles da esquerda que estão com 0, tá certo? Como é que a gente faz a multiplicação, gente? Vocês lembram? Podia fazer do jeito, né? 1 vezes 0, 1 vezes 0, daquele jeito tradicional. Mas vocês lembram que tem um jeito mais fácil de fazer a multiplicação, não é? Como é que é o jeito mais fácil? A gente olha para a parte de baixo. Quando tem 1, a gente reproduz o de cima. Quando tem 0, a gente coloca tudo 0. Tá certo? Então, vamos fazer isso daqui. O primeiro bit ali à direita é 1. Então, o que que a gente faz? A gente copia aquele número lá de cima. Eu vou tirar o 0 da esquerda aqui, porque esse 0 não vai fazer diferença, uma vez que nós estamos trabalhando com números só positivos, tá? Lembrando que se o número fosse negativo, isso poderia causar impacto. Então, o fato da gente mudar ele para positivo é justamente para não ter problemas, para que a nossa conta funcione da maneira correta e adequada, tá certo? Então, colocamos ali os números, tirando aquele primeiro 0 lá, que ele não vai fazer diferença nenhuma aí na conta, tá certo? O segundo bit é 0, nós vamos colocar 0, dando um shift para a esquerda. Então, lembre-se, para cada shift lá de cima daquele número que está multiplicando, eu dou um shift também para a esquerda no número que eu estou acrescentando ali na minha soma, tá certo? O terceiro bit ali é 0 também, então vamos colocar um outro 0 fazendo um novo shift aí para a esquerda, tá? O quarto bit também é 0, vamos colocar mais uma linha de zeros aqui, porque é o bit da esquerda, tá certo? Aí, então, finalmente nós temos um outro bit que é número 1, tá certo? Vamos colocar ele aqui, dando de novo um shift para a esquerda, tá? E aqui, veja, observe. Se vocês quisessem, a gente podia continuar até pegar todos os zeros ali. Mas o que ia acontecer? A gente só ia colocar 0 shiftado para a esquerda, que a hora que somasse ia dar 0, a gente pode eliminar aqueles zeros todos, tá certo?
Então não tem necessidade de seguir adiante, tá certo? A gente pode parar a nossa multiplicação por aqui e agora vamos fazer a soma, né? Desce o zero, desce o zero, desce o zero, desce o zero, desce o 1, desce o 1, desce o zero, desce o zero, 1 e 1, tá certo? E nós, então, temos aqui o resultado da nossa multiplicação. Terminou? Não, tem vários passos ainda intermediários, tá certo? Qual que é o primeiro desses passos intermediários? Né? O primeiro passo é a gente acertar o número de casas decimais, tá? Então vocês vejam lá em cima, nós tínhamos 2 casas no de cima, 2 casas no de baixo, a nossa regra diz que nós teremos a soma dos dois, então teremos 4 casas decimais ali na parte de baixo, tá certo? Que mais que nós precisamos de fazer depois que acertamos as casas decimais? O que a gente faz? A gente coloca o zero. Por que a gente coloca esse zero, gente? Porque nós estamos trabalhando com representação em complemento de 2 e como nós estamos fazendo uma multiplicação de 2 números que são positivos, tá certo? Porque antes era negativo, mas a gente inverteu. Então ele tem que ter o zero ali. E se esquecer do zero, a conta meleca toda e para de funcionar. Tá certo? Então esse aqui é o primeiro pedaço da nossa conta. Por que primeiro pedaço? Porque se vocês lembrarem lá, o número original era negativo. E se a gente multiplica um número positivo por um número negativo, o resultado também tem que ser negativo. Então a gente precisa agora fazer o quê? Né? Como um dos operandos era negativo e o outro era positivo, nós vamos precisar inverter de novo. Tá certo? Então nós vamos de novo inverter esse número, tá? Então vamos colocar ele ali em cima, 0110011.0000, tá certo? Só copiei ali para cima. Aí vamos inverter. O que a gente faz? Primeiro a gente faz a inversão de cada um dos bits, aí a gente soma 1. E olha que interessante aquilo lá, hein? Soma 1 no primeiro, que vai 1, vai 1, vai 1, vai 1, e o 1 foi parar logo depois da vírgula. Vocês percebem por que a coisa funciona, gente? Funciona assim, tá certo? Então, ó, esse aqui é o resultado final da nossa multiplicação. Lembrando que esse número está em complemento de 2 e, portanto, o bit à esquerda é o número 1, porque esse número ele é um número negativo. Tá? Nesse exercício aqui, a gente não especificou o número de bits, tá certo? Se a gente tivesse um número maior de bits do que o que nós temos aqui nós temos 4 e 4, 8, 4 e 4, 8, 9, 10, 11, tá certo? Se tivesse um número maior de bits, o que a gente precisaria fazer? Teria que acrescentar um monte de 1 para o lado de esquerdo para fazer a extensão de sinal, tá certo? Então não podemos esquecer dessa extensão de sinal, porque senão o número deixa de ser negativo, tá certo? Mas como aqui nós não especificamos qual que era o número de bits, nós temos só que garantir que o número mais da esquerda, se for negativo, ele vai estar 1, se ele for positivo, ele vai estar com 0. Tá certo? Temos sempre que garantir que isso aconteça. Tá ok? Isso aí, gente. Como eu falei para vocês, não tem nenhuma grande dificuldade. É basicamente o quê? Basicamente a gente usar o conhecimento que a gente tem para poder verificar como que a coisa funciona. Tá certo? Bom, vamos fazer um agora de divisão, tá certo? Vamos efetuar a seguinte divisão em complemento de 2, tá certo? Então, já estamos dizendo de antemão que esses dois números estão em complemento de 2. Então, isso significa que o primeiro número é negativo e o segundo número é positivo, tá? 1010.010 dividido por 0110, tá certo? Perfeito? Legal. Vamos então realizar a nossa divisão.
Como o primeiro número é negativo, primeiro é necessário que a gente inverta ele. Então, nós temos aquele número lá, a gente inverte ele, tá certo? Vai dar 0,1001,101. Quando a gente soma 1, ele vai ficar 0,1001,11 e a gente pode desprezar a última casa decimal, tá certo? Poderia colocar o zero lá? Poderia, tá certo? Mas só daria trabalho desnecessário, tá? Ele não existe, então ele não precisa ser colocado lá. Mas se eu colocar, vai só aumentar o número de casas, aí quando eu tiver o resultado eu vou ter que aproveitar essas casas também, tá certo? Então vocês percebem que esse exercício tem duas dificuldades, tá? De novo, nada de extraordinário. A primeira deles é que é um número fracionário, tá certo? Então as coisas quando a gente trabalha com número fracionário já são um pouquinho mais difíceis de propósito, tá? O segundo é que um dos dois é negativo, então nós vamos ter que fazer esse truque, né, de estar invertendo, fazer a operação e depois desinverter de novo a hora que terminar. Tá certo? Então, vamos seguir esse procedimento e as coisas devem funcionar bem. Tá certo? Bom, vamos então colocar ele aqui, né, dentro da nossa operação. Tá certo? E nós vamos ver que, na verdade, o que nós vamos estar fazendo aqui? Aplicando aquele nosso velho método de divisão, mas aqui a coisa é muito mais simples, porque nós vamos estar fazendo basicamente o quê? É um conjunto de subtrações, tá certo? Da mesma maneira que a multiplicação é uma sequência de somas, a divisão vai ser uma sequência de subtrações, tá certo? Bom, primeira coisa, nós temos que ver como é que a gente pega ali o primeiro passo da divisão. Se a gente pegar 0,100 dividido por 0,110, não vai dar para dividir, então nós temos que pegar 4 bits para poder dividir ali por aquele divisor, certo? Então vamos pegar ali o 0,1001 para dividir por 0,110, tá certo? Aqui a gente poderia até ter tirado esses zeros aí, não ia fazer muita diferença, mas deixamos ele aqui para indicar que esses dois são positivos aqui no caso, certo? Bom, a grande vantagem, quando a gente faz essa divisão em número decimal, a gente tem que ficar lembrando tabuada para poder saber qual que é o valor. Aqui ou é 0 ou é 1, não tem muito o que fazer, tá certo? Então, esse caso aí, ele vai ser o tipo caso em que nós vamos ter um valor 1, tá? Então, colocamos um 1 ali, aí fazemos 1 vezes 1, 0, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o primeiro subtrator ali, vai ficar 1, 0 para ser subtraído de 1001, tá certo? O resultado dessa subtração é 011, tá certo? Aí nós vamos seguir o mesmo procedimento, que nem a gente fazia shift lá, agora aqui nós vamos fazer o número cair, tá certo? Então cai aquele 1 ali para baixo, vai ficar 111 dividido por 110, de novo nós vamos ter um 1 aqui, tá certo? Então entra o 1, 1 vezes 110 dá 110, colocamos o 10 ali para ser decrementado, tá certo? Então vamos decrementar 1 menos 10, vai dar 001, tá certo? Vamos seguir o procedimento de novo, na sequência. Como eu falei, essas coisas não têm segredo, tá? É basicamente aplicar a operação, tá? O que a gente tem que fazer? Desce o 1, tá certo? Vamos dividir 0011 por 0110, dá para dividir? Não dá. Então nós vamos ter que colocar o quê? Vamos colocar 0 lá, tá certo? Colocou 0 vezes 110, vai colocar 0, o resultado é o próprio 11. E agora? O que a gente faz agora? Essa é a hora que a coisa pega, né? Porque é a hora que a gente fala daquilo que a gente não tinha falado antes, tá certo? Mas que a gente falou, mas meio na entrelinha aí para vocês pegarem como é que as coisas funcionam, tá certo? Acabaram-se os números ali em cima para cair, tá certo? E agora? O que a gente faz? Vamos fazer como se a gente estivesse fazendo uma divisão sem aquele fracionário ali em cima. E aí o que a gente faria? A gente colocaria um 0 ali a mais para baixo e fatalmente colocaríamos o ponto ali no resultado, tá certo? Aí agora a coisa ficou fácil, porque 110 dividido por 110 vai dar 1, tá certo? E aí a gente tira aquele 110 e dá 0 e acaba a nossa divisão, tá certo?
Acabou a divisão? Não, não acabou a divisão, ainda não. Por que que não acabou? Porque tem aqueles pontos ali em cima. A gente precisa ajustar os pontos agora, tá certo? Como tem 2 pontos ali em cima, o que que a gente tem que fazer aqui embaixo? Nós vamos ter que ir para a esquerda 2 casas, tá certo? Então o que a gente faz? Ó, tira o ponto lá de cima e desloca 2 aqui no resultado, tá certo? Então aqui nós temos esse resultado. Esse já é o resultado? Não, ainda não é o resultado, porque nós precisamos ainda reinverter, tá certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar lá o 1101, tá certo? Que a gente tem que lembrar é um número positivo, porque a gente dividiu 2 números positivos. O resultado é positivo. Então o que a gente faz? Como esse número é positivo, colocamos um 0 na frente. Vai ficar 01.101. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão cometer esses erros. Esquecer de colocar o 0, esquecer de arrumar a vírgula, esquecer de fazer o shift. São coisas que a gente tem que ter um certo cuidado e saber o que nós estamos fazendo. Tá? E agora, o que a gente faz? Vamos agora inverter de novo. Como é que a gente inverte? A gente inverte os bits, tá certo? 01.101 fica 10.010 e soma 1. E aí nós vamos chegar ali no 10.011, tá certo? Como esse número tem 8 bits, tá certo? A gente repara que o número original ali tinha 8 bits, então, como ele tinha 8 bits, esse resultado tem que ter 8 bits também. É necessário fazer o quê? É necessário fazer a extensão de sinal. Como que a gente faz a extensão de sinal desse número? A gente tem o número ali, a gente simplesmente acrescenta vários uns até chegar com 8 bits. Tá certo? Então a gente chegou aí, ficou 1110.011. Tá ok? E aí, essa é então o resultado do nosso exercício. Gente, eu poderia ter colocado outros exercícios para vocês, tá certo? Mas é como vocês viram, não tem muita variação para isso daqui, tá certo? As variações que a gente tem é, eventualmente, aquele negócio lá do overflow, a gente colocar em hexadecimal ao invés de colocar em binário, é só converter de hexa para binário, dá na mesma coisa, tá certo? Ou, eventualmente, a gente fazer essa multiplicação em binário, a multiplicação em hexadecimal, fazer a divisão em hexadecimal. Lembrando que a divisão em hexadecimal ela é mais complicada, porque a gente tem que saber aquela tabela de 16, né? A tabuada de 16, que ela é complexa. Então, assim, mesmo que o número seja grande, às vezes é melhor converter para binário, fazer a divisão em binário, que a gente sabe o que está fazendo, do que ter que decorar a tabuada do 16, tá certo? Se a gente for pedir exercício, nós vamos dar essa tabuada para vocês, porque não faz sentido nenhum. Não pensem que eu vou estar exigindo que vocês decorem essa tabuada do 16. Não vamos fazer nenhuma coisa abusiva aqui, tá? Mas é como eu falei, gente, eu poderia aqui continuar chovendo no molhado, fazendo outros exercícios aqui com vocês, mas eu acho assim, eu tentei aqui na aula de hoje trazer todos esses detalhezinhos que a gente sabe que podem causar confusão. Quando a gente coloca 0 na frente, quando não coloca, quando faz extensão, quando a gente tem que considerar n bits, quando que a gente tem que fazer a questão do ponto decimal, como é que faz o alinhamento. Eu tentei trazer nesses exercícios para vocês o que era necessário para que a gente tentasse pegar a grande maioria dos pequenos problemas que podem acontecer, tá certo? Agora, gente, é treino, tá? É treino e muita atenção, porque como eu falei, se a gente se perde e não
pensa direito, a gente vai acabar errando em algum ponto, tá certo? Álgebra é uma das coisas que, infelizmente, os computadores fazem melhor do que nós, tá certo? Errinho de sinal é uma das coisas mais bobas que acontecem aí, e assim, a gente sabe que é lamentável, tá certo? Mas a gente precisa ter essa atenção, ter esse cuidado para que não aconteça nada de muito estranho aí a hora que vocês estiverem fazendo os exercícios. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, gente, eu estou há 2 dias preparando essa aula de hoje. Tá? Vocês podem olhar aí que são 109 slides. Tá? Vocês devem ter percebido que eu poderia fazer isso de uma maneira muito mais compacta, com um número muito menor de slides. Mas eu quis aqui pegar as minúcias, os detalhes. Vocês viram que para cada operação que eu ia fazendo, eu ia colocando um slide novo para vocês irem enxergando como que essas operações são feitas. Tá certo? Isso é um processo bastante trabalhoso, tá? Como eu falei para vocês, eu gastei 2 dias inteiros, foram 16 horas de trabalho para poder gerar aqui essa 1 hora e meia de aula que a gente está gravando para vocês, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem esse esforço que a gente está fazendo para tentar levar o conhecimento para vocês. Façam os exercícios, treinem, atenção, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver os testes dessas questões aqui de números com sinal, tá certo? Que é fundamental, como eu falei, para a gente poder começar a trabalhar os circuitos aritméticos. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos começar, então, a construir esses circuitos aritméticos, vamos deixar um pouquinho a matemática de lado, vamos voltar lá para os nossos circuitos lógicos, nós vamos agora usar e ver essas operações sendo feitas, né? Como que a gente pega esse algebrismo que nós vimos aqui nessas 2 aulas, né, a aula de hoje e a aula passada, e a gente executa circuitos lógicos que possam, então, está executando essas operações aritméticas para a gente. Estamos caminhando rumo a conseguir construir o nosso pequeno computador. Tá certo? Gente, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês pegar esses detalhes, pegar essas minúcias, mas observem, não adianta só assistir aula, tá? Precisa fazer exercício. Se não faz exercício, não tem o treino. Vocês acham que estão sabendo, quando chega lá na hora, vocês descobrem que a coisa é um pouco diferente, tá? Então façam os exercícios, estudem, olhem no livro, tem alguns exercícios no livro que vocês podem fazer, façam. Eles parecem bobos, parecem ser idiotas, não são, tá? Todos esses exercícios têm, às vezes, uma coisinha ou outra que é a picuinha que vai puxar o tapete de vocês, tá certo? Façam isso e vocês, com certeza, terão um bom treinamento para conseguir fazer essas operações aqui em complemento de 2. Tá certo? Gente, nós ficamos aqui por aqui e até a próxima aula.